Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC. Estamos hoje na nossa aula de número 80 de 2014. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem nos acompanha nas aulas ao vivo, seja bem-vindo. Para quem nos acompanha na aula gravada, também seja muito bem-vindo. Deixa eu dar um alô aqui ao pessoal. Hoje, dia 15 de outubro, Francisco Neves Neto, pessoal da Alto Rafim, né, o gentil lá de Taboão da Serra, Marco Celso Gutierrez, também dando o seu alô, Gilberto Braz, Jaldec Almeida, José Almir, lá de Piauí, José Firmiano da Silva, Juliano Freitas, Leandro Calegaro, Rony Godoy, lá de Timóteo, Minas Gerais, Washington Alves da Silva, Antônio César Ida, Edson Bispo Santos, Francisco Neves Neto, entre tantos alunos linkados, né, e o Francisco e outros alunos. O meu muito obrigado a todos vocês, dando também os parabéns hoje, dia do professor, né? Então estamos aqui mais uma vez, completando mais um ano junto com vocês, tantos anos de aula, né? Já 21 anos que eu dou aula e hoje é um dia com certeza especial, é o dia do professor. Já tive o bolinho aqui na oficina hoje, em homenagem ao dia do professor, e muito obrigado a todos que estão parabenizando também. E um abraço a todos os professores, né? Com certeza, temos entre alunos também professores. Você é professor, né, de um companheiro, de um amigo da própria oficina, um funcionário, né? Oficinas próximas. Sei que temos muitos professores também nessa família chamada UMEC. Aula de hoje, vamos falar sobre o Gol Geração 6, então, sobre o Gol G6 1.0 Flex, sistema de gerenciamento eletrônico do motor, ME 17.5.20 da Bosch, um sistema bem moderno, bem atual, flex, obviamente, e com gerenciamento eletrônico rápido. Muito rápido, realmente, é o funcionamento desse gerenciamento eletrônico Bosch ME 17.5.20. A aula de hoje, o nosso quinto encontro do Gol Sensor, parte 2. Então vamos já diretamente ao tema, né, da aula de hoje. Falaremos hoje sobre dois importantes sensores, dois sinais que a ECU tem como essência a parte de sincronismo de motor e a posição dos dois eixos do motor, o eixo virabrequim e o eixo comando de válvulas. Então vamos falar para vocês na aula de hoje sobre sensores de rotação e PMS, né, o próprio sinal capta os dois, tanto rotação como o PMS, o ponto morto superior, e sensor de fase. Então dois importantes sinais veremos na aula de hoje. Aula passada, o tema foi temperatura do motor, então o sensor, né, o plug eletrônico, né, mais conhecido como plug eletrônico, para medir a temperatura do líquido de arrefecimento, bem próximo à válvula termostática, e sensor de densidade do motor, aquele que é MAP, mais temperatura do ar no mesmo componente. Embora sejam dois sinais distintos, né, temos aí os dois juntos na mesma peça, fisicamente, mas cada um com o seu sinal independente, e junto esses dois sinais, temperatura do ar, sensor MAP, temos com certeza os cálculos da densidade do ar admitido, que é muito importante para o sistema. Lembrem-se sempre disso. Sinal de temperatura do ar, sinal do MAP, tá? Com esses dois sinais, a ECU tem condições de calcular a densidade do ar que está entrando no motor. E o temperatura do motor, fundamental para mapear tanto o combustível, né, gerenciar o tempo de injeção, motor mais frio, mais combustível, motor mais quente, menos combustível, trabalhando no TI, no tempo de injeção, como também sistema de partida frio, é com base no sinal desse sensor de temperatura do motor, controle do relé do eletroventilador, também é com base no sinal do temperatura do motor. Então esses dois componentes
também importantes. Então vamos lá para a aula de hoje, o nosso quinto encontro desse Gol G6, sensor de rotação e sensor de fase do motor. Telinha de introdução para vocês. Reservamos esta aula, muito legal essa aula, porque vamos falar sobre os sinais de entrada, mais sinais de entrada, os detalhes sobre os sinais de rotação do motor, ponto morto superior e fase desse motor geração TEC, né, do Gol geração 6. Então, chamado de motor TEC, estão lembrados? TEC é tecnologia para economia de combustível. É o significado da palavra TEC, onde temos aí vários problemas relacionados principalmente ao sensor de rotação. Então vamos ao Gol G6 Flex, motor 1.0. Boa aula a todos. Na telinha, ele, o veículo, o Gol geração 6, e aqui já a nossa diagramação inicial para vocês. Em asteriscos, densidade, né, e temperatura do motor. Hoje, fase, rotação e PMS. Demais sensores, que veremos ainda. Lambdas, os dois sensores lambdas, né, os dois sensores de oxigênio. Detonação, interruptores, posição do pedal do acelerador, posição da borboleta lá no corpo eletrônico e o sensor de velocidade do veículo. No centro, a ECU e à direita, os atuadores, comandados pela ECU. Ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio. Então estão aí todos os componentes apresentados para vocês nessa nossa diagramação. Detalhes. Para informar a ECU os pulsos de rotação e o espaçamento para os cálculos do PMS, esse sensor, né, está acoplado a uma roda dentada fixa, diretamente no eixo virabrequim do motor. Só que é diferente, né? Não está na lateral, no meio do virabrequim. Está lá atrás, bem próximo ao volante do motor. Porque a roda dentada está junto com o flange traseiro do motor. Ok? Vamos aqui aos detalhes, então, desta nossa aula. Primeiro, a localização. Onde está o sensor de rotação? Não dá para ver, né, com o motor todo montado no lugar, porque ele está bem lá atrás do bloco do motor. Justamente entre motor e câmbio. Entre motor e caixa de transmissão. Numa posição ali bem certinha para o flange traseiro, o retentor traseiro do motor. Então, na aula de hoje, vamos falar, além de localização, valores, uso de ferramentas, né, para sincronismo, né, o que é muito importante, tá, para deixar o sincronismo correto do motor. E a injeção eletrônica, o gerenciamento do motor, toma como base fundamental para praticamente todos os mapeamentos que faz o sinal correto da rotação e PMS do motor, ok? Falar então para vocês sobre a localização. O sensor de rotação está fixo junto do flange traseiro do motor. Assim, temos um sensor protegido, pois fica fixo atrás do volante, justamente ali próximo à caixa seca, aquele espaço, né, entre motor e câmbio. Fica exatamente atrás do volante do motor. Na tela, o motor TEC, né, a capa aí do motor TEC para vocês. Vamos lá, já trabalhar com o sensor de rotação do motor. Essa é a peça. O sensor de rotação, o sensor em si, pessoal, cabe aqui, ó, na palma da mão. Na palma, não usa nem os dedos. Só na palma da mão já cabe o sensor de rotação. Essa pecinha aí, na tela de vocês, é o sensor de rotação. Um sensor super pequeno. Tanto é que, sem desmontar a transmissão ou o motor, você não enxerga o sensor. Você só vê o chicote e o conector entrando nele. Mas o sensor em si você nem consegue enxergar. Tá? Então, o sensor extremamente pequeno.
Já, além de ser pequeno, já usa tecnologia, é um sensor do tipo Hall, que raramente queima, raramente dá problema, não tem ajustes ou regulagens, ou seja, é fixo ali no ponto normal, apertou o parafuso, já era, não tem que fazer ajuste. Não trabalha com óleo junto, nada. Ele fica seco, totalmente seco, o que minimiza muito todos os problemas relacionados a ele. Okay? Raramente apresenta defeitos, mas também pode apresentar. Vamos falar sobre o sensor de rotação. É um sensor do tipo Hall, que através das variações causadas pela movimentação da roda dentada, teremos a possibilidade de contagem desses sinais pela ECU para determinar a rotação e a fase do motor. Então, atenção, sempre pensem da seguinte forma: o sensor é de rotação, ele manda informação de rotação para o módulo, é assim? Não. Ele manda pulso elétrico, ele manda sinal digital em PWM, em onda quadrada. Positivo, neutro, positivo, neutro. Só de acordo com a contagem desses pulsos e o espaçamento entre eles, a ECU consegue contar isso é muito rapidamente, ela determina a rotação do motor e ainda o ponto morto superior dos cilindros gêmeos, né? 1 e 4, 2 e 3. Então, na verdade, o grande segredo é o quê? A rápida contagem que a ECU faz, que a ECU trabalha em cima disso. E é muito rápido realmente, tá? Então, o sensor apenas envia o sinal. Claro que para ele gerar o sinal elétrico, tem que ter o quê? Uma variação de dentes próximo a ele. E essa variação é através da flange traseira, ou podemos chamar no masculino, né? O flange traseiro, que é o retentor traseiro do motor. Temos aqui, ó, a parte de alumínio do flange traseiro, um retentor, o anel que vai prensado no virabrequim, e ali, ó, o espaço para fixar o sensor de rotação do motor. Exatamente ali, ó, o local para fixação dele, tá? Ou seja, temos um componente que vai prensado no virabrequim, que é a roda dentada. Mas também temos ali um retentor traseiro do motor, né? Um anel de plástico que vai ser descartado na montagem, que é o anel que segura a dilatação do retentor. Na hora de montar o flange traseiro, esse anel pula. Se pegarem algum retentor, um flange traseiro, que usa esse espaçador, né? Esse plástico branquinho aí, que é para segurar a dilatação do retentor, e estiver fora do lugar, devolva a peça, não monte. Porque na hora de você montar o flange traseiro, vai ser expulso, né, esse anel branco, esse espaçador. E aí o próprio retentor vai fechar. A gente chama de cura, tempo de cura. Tem que ser pelo menos, no mínimo, 4 horas para funcionar o motor. Porque ele tem que realmente fechar e se moldar ao próprio eixo virabrequim para fazer a vedação. Por isso que ele vem com esse anel plástico que vai ser descartado depois, tá? Mas, para nós, na parte da aula, o que importa é a roda dentada. A ferramenta de sincronismo, de montagem desse flange traseiro do motor. Vamos ver isso com certeza no decorrer da nossa aula. Vamos lá. Flange traseiro, então, é o componente formado por uma carcaça de alumínio, uma roda dentada que vai levemente prensada no eixo virabrequim, o retentor e uma luva de montagem. Para sua instalação, é fundamental a utilização de ferramenta, ou seja, ferramenta que nós temos que ter para fazer esse sincronismo. Não pode confiar em marquinha que seja feita. Olha, vou mostrar para vocês mais adiante, tá? Fotos de montagem correta, coisa pequena, já dá variação no motor.
o funcionamento já fica irregular. Vamos ver já já fotos a respeito, tá? Então, temos muitos problemas nesse flange traseiro, que é o sensor de rotação acoplado ali, né? Após uma troca de retentor. Porque esse motor você não troca só o retentor, não sai só o retentor. Ele é junto com o flange traseiro. Muita atenção com isso. Não troca só retentor, tem que trocar o flange. Obviamente, vai ter que usar a ferramenta de sincronismo. Não, o risco de dar errado é muito grande. E hoje temos aí ferramentas a preços bem acessíveis, com toda certeza, tá? As ligações do sensor de rotação do motor também dá o sinal de PMS. Veja aí, ó, uma outra foto do sensor. Temos ali em seu conector elétrico 3 pinos, tão simples, 3 fiozinhos. E olhem lá, ó, o parafusinho já é fixo no próprio sensor, para fixá-lo lá no flange. Então você encaixa essa parte plástica no flange e aperta o parafusinho. Estão vendo aí o encaixe plástico do sensor? Ele vai exatamente aqui, ó, no lado direito da tela de vocês, no flange, ó. Tá vendo o espaço certinho ali, ó, para encaixar, e temos ali a rosca do parafusinho de fixação. Obviamente, o sensor não tem ajustes, não tem regulagem. Pode ver, ele tem um guiazinho na lateral, colocou lá no flange, apertou o parafuso, acabou. Acabou. Tem que fazer mais nada. Só conectar o chicote elétrico e dar partida no motor. Ou seja, fazendo corretamente, né, a montagem, não tem muito segredo. É tirar uma peça e colocar outra. Tá? Porque não tem nem como montar errado, nem como, né, deixar desalinhado, porque ele já tem os guias e não precisa nem regular a distância, porque ele já é fixo, ou seja, apertou o parafuso, já dá a distância correta, que o sensor possa emitir o sinal elétrico para a ECU e ela conseguir ler isso, ou seja, conseguir fazer a contagem dos sinais. Tá? E os dentes, a roda dentada, permite justamente tudo isso. Ou seja, fazer essa contagem para determinar rotação do motor, determinar ponto morto superior dos cilindros 1 e 4, que são gêmeos, e 2 e 3, que são gêmeos também. Então temos 2 pares de cilindros gêmeos no circuito. 1 e 4, 2 e 3. E aí você já consegue iniciar o mapeamento do sistema. Só por aí, pessoal. Não estou nem falando em sensor de fase. Estou falando só em sinal de rotação do motor e através também da contagem do espaço, o PMS. A ECU já consegue literalmente fazer o motor funcionar. Só com esses dois já é possível. Tá? Só com os dois já se consegue fazer toda essa contagem, que é muito importante, né? É uma contagem muito importante. Temos aí o espaçamento de 2, né, dentes, ou seja, faltam 2 dentes justamente para sincronizar a fase. O PMS. Fase está lá em cima no comando, né? Para sincronizar o PMS, o ponto morto superior. Tá, ok? Vamos lá então falar sobre os pinos, né? Os 3 fios que temos no sensor de rotação do motor. São 3 pinos, sendo terminal 1 está ligado ao pino A10 do módulo, é o positivo. Terminal 2 ligado ao A02, é o sinal de resposta. Terminal 3 está ligado ao A08, é a massa. Toda essa alimentação é pela ECU. Ele não trabalha com tensão da bateria. Trabalha com 5 volts. Então, para enxergar o sinal dele, ou usar uma caneta de polaridade de 5 volts, ou osciloscópio. Você poder enxergar o sinal do sensor de rotação. Porque ele trabalha com tensão, trabalha, positiva. E o aterramento, feito pela ECU, mas sempre com 5 volts apenas. Tá? Obviamente, você tem no sinal do sensor de rotação
que é em formato de onda quadrada, você tem o quê? O PWM. E aí você faz a contagem sinal por sinal. Com a falta de 2 dentes, que é o espaçamento no final, aí você reinicia a contagem para fazer, né, o PMS dos respectivos cilindros. Tá? Então é fundamental essa contagem dos dentes. Bom, na tela do scanner também é possível ver alguns valores até a rotação do motor. Vejam aí, na tela do scanner, ó, Engine RPM 847. Tá? Só um exemplo, né? Um exemplo de scanner, coloquei na tela para vocês, tá? Ou seja, para testar um sinal de rotação do motor, de repente você não tem aí na oficina o osciloscópio, ou está em dúvida, liga o scanner, dê na partida do motor e segura um pouco. Faça a contagem, veja a leitura na tela do scanner. Ou seja, mesmo sem o motor pegar, só dando na partida o Engine RPM aí nesse exemplo, né, na tela aí, vai apresentar aí 250 a 300 rotações por minuto. Ou seja, ele já faz uma contagem mesmo durante a partida, que é fundamental. E é isso mesmo, pessoal. Na partida, o motor atinge geralmente aí em torno de 300 rotações por minuto. Varia de 250 a 350. A média, 300 rotações por minuto. E eu já consigo enxergar isso na tela do scanner. Claro, se você tem um osciloscópio, você tem sinais importantes, você consegue enxergar. Mas com scanner também já é possível. E tem uma outra característica. Quando o carro não tem um sinal de rotação, se ele vai pegar só pelo sinal de fase, aí ele não dá aceleração. Ele até pega, demora um pouquinho, mas pega, mas não tem aceleração. Outra dica, tá? E aí você vai, desliga o fase e dá na partida, se o motor não pega, opa, já comprovou, né? Eu desliguei o fase e o motor não pega, com o fase ele pega e não tem aceleração, quer dizer, o sensor de rotação está ruim, está queimado. Obviamente, se você não tem o fase e não tem o rotação, durante a partida não vai ter pulso nos eletroinjetores, nos 4 bicos, e também não vai ter comando para as 4 bobinas. Ele corta tanto ignição quanto injeção de combustível. Então é um outro importante, né, diagnóstico a ser feito. Então, pessoal, se desconfia do sensor de rotação, da partida, o motor pega e não acelera, senão que ele está pegando pelo fase. Você vai lá e desliga o fase. Dá na partida, não pega mais. Vê rotação, não tem sinal nenhum. Vê pulso de bico, pulso na ignição. Está com algum problema na rotação do motor, no sinal de RPM. Como falei, o sensor em si, pessoal, é muito, mas muito raro a apresentar problemas. Agora, a montagem do flange traseiro é algo muito comum de acontecer. Muita atenção com a montagem desse flange traseiro do motor, ok? Por falar em valores, né? Ó, valores. Trabalha com alimentação de 5 volts e sua resposta ocorre em variação de frequência. E aí você faz a contagem desses sinais e determina qual que é a rotação do motor e os PMS, são 2, né? 1 e 4, 2 e 3, dos respectivos cilindros gêmeos. Torna-se uma leitura fundamental a rotação do motor. A fase ajuda muito, mas não é essencial. O essencial é a rotação. É que o sensor de fase, né, o sinal de fase, que usa o mesmo sensor de rotação, na verdade, né, você tem o quê? Quando você tem fase e rotação. Fase no comando, rotação no virabrequim. O que acontece? Você tem um sincronismo perfeito. Você sabe quem que está na fase de compressão, quem está na fase de escape. Quem está admitindo, né, quem que está aí na fase de combustão. Você sabe quem é quem. Fica mais preciso o mapeamento. Agora, só rotação em PMS, o motor já funciona. Praticamente sem problemas, sem engasgos, normalmente. Se você perde o sinal de fase, o motor funciona praticamente sem sintoma nenhum.
Pode fazer esse teste na oficina. Desliga o sensor de fase. Funciona o motor só pelo sinal de rotação em PMS. Anda com o carro. Praticamente não vai perceber diferença nenhuma, pessoal. É sério. Façam esse teste, ok? Telinha para vocês dela, da unidade de controle eletrônico do motor e seus 2 conectores, né? Sempre, né? Conectores bem pequenos, bem sensíveis. Diga-se de passagem, painel de instrumentos. Então, painel do Gol G6 para vocês. E vamos aqui a mais uma dica. A falha mais comum em relação a este sensor de rotação é sua montagem incorreta quando há a troca do retentor traseiro do motor. Assim, a sua montagem deve ser feita sempre com ferramenta de sincronismo, ferramenta especial. Porque você não troca o retentor, troca o flange traseiro do motor. E aí, não tem jeito. Vai precisar usar a ferramenta de sincronismo. Na montadora, né, na Volkswagen, a própria ferramenta de montagem do flange também retira. Ou seja, você fixa a ferramenta no flange e ele retira a roda dentada, o flange e o retentor, né? No nosso mercado, você tem a ferramenta apenas de sincronismo. Não é para retirar, é só para instalar, tá? Então fica também esse detalhe, essa dica para vocês, que a ferramenta original, ela instala, mas ela também remove o flange traseiro. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com mais dicas aqui no seu Mac. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca da válvula termostática, primeiro posicione o recipiente coletor abaixo do sistema. Solte a mangueira inferior e a retire para ter acesso à válvula termostática. Note que com um líquido frio a válvula estará fechada, saindo pouco líquido do sistema. Solte com a chave de 10 mm os parafusos da fixação e retire a tampa da válvula. Retire o anel de vedação e a válvula termostática usada. Instale a válvula termostática nova e posicione o anel de vedação. O anel vai reter a válvula em seu alojamento. Recoloque a tampa da válvula termostática. Recoloque e aperte os parafusos de fixação da tampa. Recoloque a mangueira no bocal da tampa da válvula. Reposicione a abraçadeira e aperte o parafuso da mesma. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!